Gente linda do Dani a paz. Uma vez eu tava aqui no sítio e era hora de dormir. E tava muito frio. Nesse dia eu deitei pra dormir, eu tava com o pessoal aqui da igreja e eu não consegui dormir. Começou a me dar comichão e quando eu tenho comichão e eu não consigo dormir, eu já entendi. É Jesus querendo falar alguma coisa, eu preciso da Bíblia. Aí eu corri atrás do meu celular e peguei a Bíblia e eu não sabia no que ler. Eu falei, Senhor, o que você quer que eu leia? E na hora da minha cabeça veio o livro de Esdras e eu abri no livro de Esdras e comecei a ler. E eu comecei a ficar tão animado com a história, tão animado com a história, eu queria terminar logo, queria ver a reconstrução do templo, queria ver o que Esdras ia fazer, que quando estava terminando, o meu celular, aquela porcaria lá, deu 5% de bateria. E ficou a tela escura, eu não consegui enxergar nada. Aí eu forcei os olhos para conseguir enxergar o restinho lá. Não deu um minuto, o celular acabou a bateria, zerou, desligou sozinho. Aí eu comecei a sofrer, eu falei, mas Jesus, eu queria tanto ver o fim da história, cara, tava tão divertido aqui, eu tava mal abençoado, por que essa bateria aqui? E eu não queria levantar para ir lá fora, lá do outro lado do alojamento, para buscar o carregador lá no meu carro, porque, cara, tava muito frio, eu tava de cuequinha, bonitinho, dormindo lá. Eu falei, não vou levantar, tá muito longe, Senhor, mas eu queria tanto ler. E tava todo mundo dormindo já, tava só eu quietinho ali no cantinho, lá no quarto. E aí, cara, vocês não vão acreditar, mas eu pouco me importo, porque eu vivi essa experiência muito louca, muito louca. Aí eu peguei o celular e liguei, falei, vai que tem ainda uns 2%, 1%, pelo menos dá pra ler mais algum capítulo ali correndo. Cara, quando pra minha surpresa, vocês vão ver que isso no céu é verdade, o celular tava com 20% de bateria. Mas como assim? Jesus, ele dá até energia pro meu celular, cara. Eu na hora fiquei animado, queria contar pra alguém, falei, gente, Jesus dá energia pro celular, cara. Eu orei, Deus encheu a 20%, mas tava todo mundo dormindo, não tinha pra quem contar. Mas enfim, aí eu terminei de ler a história e fui dormir feliz da vida aquela noite. Mas por que eu tô contando pra vocês essa experiência maluca aí de Jesus dar energia pro celular? Tô contando porque ontem eu deitei pra dormir e de novo deu aquele comichão nas costas que eu já sei que é Deus querendo falar e eu não vou conseguir deitar. Mesmo aí eu deito pra um lado, esquenta a orelha, que deito pro outro, esquenta a orelha e eu falo, já entendi, Jesus, já entendi. É como se ele estivesse falando, Dani, seu gordinho, levanta que eu preciso falar com você, que eu quero conversar com você. Aí eu levantei, ajoelhei lá e comecei a falar com Deus e comecei a contar pra ele, cara. Falei, pai, esse ano aí, pai, eu vou ter que trabalhar, né, contei sobre a estabilidade do meu emprego, contei sobre o meu ministério, principalmente sobre o meu casamento com Eli. E comecei a falar com o pai, falei, Jesus, tem muita gente me vendo, pai. Eu não posso dar mau testemunho, pai. Eu não posso. Imagina que vergonha se der errado e as pessoas verem, sabendo que eu levanto a bandeira de Jesus, assim, na minha vida. E comecei a orar nesse sentido. E eu comecei a lembrar daí desse dia, cara, que eu tava lendo Esdras e acabou a energia do celular e depois, entre aspas, misteriosamente o celular recarregou e eu consegui ler. E aí eu lembrei e falei, Jesus, vou ler Esdras de novo, vai que, né, vai que. E aí eu peguei para ler capítulo 1, entendi nada. Capítulo 2 tinha nada a ver. Capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7. Quando chegou no capítulo 8, aí não tive como. Aí eu dei uma chorada forte. Ué, Dani, homem não chora? Chora, cara. Homem chora. Jesus chorou. Quem sou eu pra não chorar também, né? E quando Jesus fala, é a coisa mais linda do mundo, você chora mesmo. Eu tô segurando aqui. Só para você entender o porquê que eu fiquei muito emocionado no capítulo 8, vamos voltar rapidinho para o capítulo 7. Você vai ver que o rei Artaxerxes, da Pérsia, ele devolve para Esdras todo o tesouro que Nabucodonosor tinha roubado do templo de Jerusalém. Nabucodonosor foi o primeiro rei da Babilônia, foi ele que invadiu pela primeira vez Israel e roubou tudo. Aí depois o Império da Babilônia foi invadido pelo Império Medo-Persa e um dos reis do Império Medo-Persa era o Artaxerxes. E aí Esdras pega toda essa riqueza e sai para levar para Jerusalém. Ele vai com uma comitiva toda de levitas e profetas e etc, vai tudo lá para levar de volta para de onde tinha sido roubado. E aí no capítulo 8, quando chegou no verso 22, eu fiquei muito emocionado porque eu me vi na mesma situação de Esdras. Quando Esdras ele pega todo o tesouro, ele fala para o rei Artaxerxes, ele fala assim, rei, você vai ver como a mão do Senhor é com a gente, como o seu poder está com todo aquele que anda junto com ele, e como a sua mão é contrária a todo aquele que lhe faz o mal. Você vai ver como Deus vai nos proteger, rei Artaxerxes. E foi. Mas quando Esdras chegou na estrada para caminhar até Jerusalém, era longo o caminho. E ele lembrou que ele se esqueceu de pedir para o rei soldados para defender eles durante o caminho. Gente, ele estava entre profetas. O que profeta ia fazer? Profeta não sabe lutar, profeta não tem arte marcial. Ele no máximo ia conseguir ajoelhar e orar para o Senhor repreender a espada do cara. E aí Esdras, ele fala o seguinte, ele fala, gente, eu tenho vergonha de voltar e pedir ajuda para o rei.
É vergonhoso eu ter que voltar, porque eu estaria, entre aspas, queimando o nome de Deus. Porque eu cheguei e falei, ó, Deus vai cuidar. E aí chega na hora, eu volto e falo o seguinte, mas dá pra você dar uma ajudinha? E aí ele faz o seguinte, ele junta todo mundo e fala assim, jejum e oração. Jejum eu falo no próximo vídeo, tá? Juntou todo mundo e falou, vamos jejuar e vamos orar. E todo mundo ajoelhou, jejuou e orou. E a resposta está no próximo verso, no verso 23, quando Deus ouve a oração de Esdras. Gente, quando você começa a andar com Jesus, querendo ou não, você acaba sendo referencial para muita gente. As pessoas te olham e muita gente torce contra. Pessoas às vezes que batem nas suas costas e te chamam de amigo, na verdade tá torcendo contra. E isso dá medo em muita gente. Tem muita gente que torce contra o seu casamento, tem muita gente que torce contra o seu emprego, torce contra o seu namoro, torce contra a sua felicidade. A sua felicidade incomoda muita gente. Que esse pessoal aí ou conheça o Senhor Jesus ou vá com a torcida deles pro quinto dos infernos para dar errado na sua vida, porque na verdade quem está cuidando de você é o Senhor Jesus, cara. Todos os meus planos eu coloco Jesus na frente, todos eles eu oro antes, eu entrego na mão do Senhor e falo, Senhor Jesus, você é a minha bandeira, ó, eu levanto aqui, ó, eu estou debaixo do seu nome, se for da sua vontade vai dar certo, torça todo mundo contra, eu quero que se lasque quem torce contra, porque na verdade se for da vontade de Jesus pode o inferno virar do avesso para dar errado, que não vai dar errado. O profeta Esdras, ele sabia que quando você chama e você invoca o nome do Senhor Jesus para o negócio que você está fazendo, se for da vontade de Deus, com certeza vai dar certo, com certeza não interessa quem torce contra, não interessa o que falam mal, não interessa o que discordam, não interessa, se for da vontade de Jesus a vitória é certa. Na hora que eu li isso, na hora eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Jesus, é verdade, Jesus, porque ó, meu ministério está na sua mão, minha família está na sua mão, meu emprego está na sua mão e principalmente hoje em dia o meu casamento com a Eli está na sua mão, vai dar certo em nome de Jesus e todo mundo aí que torce contra vai ter que engolir as palavras contrárias e vai ver o poder de Jesus na vida daquele que crê. As pessoas que falam contra vão ter que engolir a vitória que Deus vai te dar quando é da vontade dele e quando você invoca o nome dele para estar junto com você nesse seu negócio aí. Não desanima por palavras contrárias, não desanima por pessoas usadas pelo inferno, porque se o Senhor Jesus estiver com você, é certeza que vai dar certo, certeza que o que Jesus quiser vai acontecer na sua vida, não interessa o que falam, não interessa, pode o inferno fazer toda a obra satânica que quiser, de macumbaria, de qualquer coisa do tipo contrário, se o Espírito Santo está comigo, eu passo por cima destruindo todo mundo e não quero nem saber. Aquele que é nascido de Deus e que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa debaixo da sombra do Onipotente, essa pessoa vão ver que o seu trabalho é uma bênção, que o seu ministério é uma bênção, que a sua vida é uma bênção, sua família é uma bênção, seu casamento é uma bênção, seu namoro é uma bênção, tudo que você fizer é uma bênção, porque é o nome do Senhor Jesus que você está levando na bandeira. E Ele não vai deixar acontecer nada de errado, porque é o nome dele que está sendo glorificado. Deus abençoe. Eu sou Daniel Saad e eu estou com vontade de casar com ele de verdade.